Amigo pai, amiga mãe, você que sempre me pergunta assim, Carol, por onde eu começo a ensinar geografia pro meu filho? Seus problemas acabaram. Eu trouxe aqui pra você, ó, Geografia Básica para o Ensino Fundamental do Cici Long, da editora Livros Vivos. Antes de começar a fazer a resenha desse livro, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Caroline, eu sou professora de Geografia há quase 10 anos e eu defendo duas coisas. Primeira, eu defendo que o ensino de Geografia ele precisa estar conjugado ao ensino de História sempre que possível. Isso confere humanidade à materialidade que a Geografia propõe. Segundo, eu defendo que você não utilize apenas materiais didáticos para o ensino de geografia e para o ensino de história. Existem muitos outros materiais muito melhores do que um livro didático. Então, para você que sempre me perguntava assim também, que material didático eu posso utilizar no ensino de geografia? Que material didático você me indicaria para o ensino de história? Eu não indico material didático, porque eu não acredito que eles são eficientes para ensinar geografia e história. Agora, eu também entendo a necessidade que os pais têm de ter um guia para o estudo dos seus filhos. Então, eu creio que o material didático, apesar de ter suas limitações, ele funciona muito bem como um guia para o estudo de história e de geografia. Desde 2018, eu auxilio famílias educadoras no ensino geográfico e histórico. E desde então, eu recebo essas perguntas a respeito de materiais que podem funcionar como uma introdução à geografia. Isso é uma coisa bem comum. História, geralmente, as famílias seguem a linha do tempo, que feita com o caráter de memorização é bem suficiente nos anos iniciais da criança, né? Não há necessidade realmente de se aprofundar tanto. Eu diria assim que o legal é você oferecer ali para a criança uma leitura complementar. Eu gosto muito da ideia da literatura associada ao ensino, tanto de geografia quanto de história. Então, a linha do tempo em história, ela é realmente suficiente para os anos iniciais. Agora, existem famílias que, além da memorização, gostariam de fazer algo a mais. Então, se você é uma dessas famílias, né, se você é uma dessas pessoas que gostaria de oferecer em geografia algo a mais para o seu filho, além da memorização, então o Geografia Básica para o Ensino Fundamental do Cici Long pode funcionar para você. Eu achei excelente, mas fica aqui que eu vou te falar quais são as minhas considerações. O Cici Long, ele é um escritor que produziu durante o século XIX muitos materiais de estudo para a geografia e para a história. Então, o Geografia Básica para o Ensino Fundamental é um desses livros que foi produzido pelo Cici Long durante o século XIX. Eu sempre digo que, assim, se vocês querem procurar algum material que seja um pouco mais isento de ideologias, de filosofias, procurem materiais que vão até o século XIX. Porque o que acontece é o seguinte, no século XIX nós já tivemos a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa acontece em 1789. Então, todas aquelas ideias iluministas, elas já circulavam pela Europa e também pelas Américas. Mas os materiais voltados para o ensino das crianças ainda não estão tão contaminados por essas filosofias da razão. Assim também vai acontecer ali com outras filosofias que vão surgir em meados do século XIX, até mesmo no final. Tá? Então, por exemplo, o comunismo ele é uma ideia que vai se consolidar enquanto teoria ali em meados do século XIX, mas ele só vai realmente se alastrar pelos materiais de ensino no início do século XX. Então, até o século XIX, se você pratica uma educação clássica, pratica uma educação com viés cristão, você tem bons materiais até o século XIX, certo? O século XIX também é o século das grandes expedições científicas, então nós temos bastante literatura que auxilia muito no ensino de geografia. Eu sempre falo, se você quer ensinar geografia e oferecer algo a mais para o seu filho, ofereça literatura, ofereça livros como os livros do Júlio Verne. Eles são excelentes para fazer a criança entrar no enredo geográfico, né? Porque muito mais do que ensinar os conceitos, você precisa emergi-lo num enredo geográfico. E o Júlio Verne proporciona isso. Então, eu sempre indico também que você faça esse aprendizado conjugado com a literatura. Bom, vamos então falar um pouquinho do livro Geografia Básica para o Ensino Fundamental do Cici Long. Eu fiz aqui, ó, anotei algumas coisas, essas são as minhas observações a respeito do livro. Gente, sim, eu sou bem analógica, eu escrevo no papelzinho e coloco assim, ó, marca-texto, as coisas que eu acho que são mais importantes. Eu faço isso, eu sou bem analógica. Já na introdução, o Cici Long vai nos apresentar a necessidade de, nesses primeiros anos da vida do estudante, apresentá-lo a uma geografia mais próxima da sua vida, uma geografia do cotidiano. Então ele vai fazer uma distinção entre aquilo que é a geografia do lar e a geografia do mundo. A geografia do lar, ela tem um caráter concreto, ordinário, cotidiano, que é obtido por observação e por experimentação. A geografia do mundo, por sua vez, ela vai ter um caráter mais abstrato, extraordinário, que vai ser obtido pelas imagens mentais. A geografia do lar, ela vai te preparar para a geografia do mundo. Por ter um caráter mais concreto, mais do cotidiano, ela vai criar um repertório de imagens e de conceitos na cabeça da criança que vão ser úteis por toda a vida até que ela chegue na geografia do mundo. Aquele estudo de áreas, de continentes, de regiões que não estão próximas à sua realidade.
Então, se a criança observa uma colina perto de casa, ela vai conseguir entender a ideia das montanhas, das cordilheiras dos Andes, do Himalaia, porque ela já viu aquele formato. Ainda que não seja a mesma estrutura geomorfológica, ela já viu o formato de uma montanha. Então, ela vai conseguir associar aquilo a uma ideia um pouco mais longe da sua vida, como a da Cordilheira dos Andes ou a dos Himalaias. Basicamente, o que o livro vai apresentar é uma geografia do lar, uma geografia do cotidiano, uma geografia do concreto, que é obtida a partir da observação e da experimentação dos fenômenos que estão à disposição próximos do cotidiano dessa criança. Então, a característica central desse livro é a observação da natureza. E isso é algo muito pertinente para a geografia, porque a geografia ela tem esse caráter de ciência viva, uma ciência que você precisa experimentar, você precisa participar da construção dela. Se isso não acontecer, dificilmente a criança ela vai ter um conhecimento geográfico bem fundamentado. Se ela não se envolve na memorização, na observação da natureza, no conhecimento do mapa, que eu sempre digo, mapa é o texto da geografia, e ele se aproxima muito do âmbito metodológico da Charlotte Mason. O Geografia Básica para o Ensino Fundamental, do Cecil Long, não é um material didático comum. Os materiais didáticos que nós conhecemos, do século XXI, o livro ele vai compilar as principais informações a respeito de determinado conteúdo, de determinado tema, e você vai acabar utilizando apenas o livro para o estudo daquele tema, certo? Esse livro aqui, o Geografia Básica para o Ensino Fundamental, do Cecil Long, não tem essa característica de livro didático comum. Ele pode ser utilizado apenas como um guia para a observação da natureza. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês dele dentro. Por exemplo, tem 2 lições que eu gosto bastante também no inicinho. E essas lições aqui, elas ajudam a criança a entender mais tarde os conceitos de escala cartográfica, como um mapa é produzido, como uma planta baixa de um terreno é produzido. E como é que ele faz isso? Ele apresenta textos, apresenta imagens e ele vai fazendo perguntas. E através dessas perguntas, nós podemos extrair os exercícios para as crianças, para os estudantes. Tá certo? Então, assim, ele é um guia. Ele não vai ser autossuficiente, ele não vai te ensinar tudo sobre mapas, te ensinar tudo sobre plantas, te ensinar tudo sobre escala cartográfica. Ele não vai fazer isso. Ele vai te estimular através de perguntas e através de uma apresentação básica do conceito. Através desse estímulo das perguntas, você pode aplicar os exercícios, você pode desenvolver esses exercícios. Eu tenho algumas propostas de aplicação, mas eu quero fazer 2 considerações. De novo, esse livro funciona bem para você que quer algo além da memorização e que está disposto a sair de casa, fazer observação da natureza, passeios, precisa de intencionalidade para a aplicação desse livro. E ele é bom de ser utilizado entre 7 e 9 anos, justamente porque ele vai introduzir o conhecimento geográfico mais consolidado na vida dessa criança. Cada lição, ela é passível de aprofundamento, utilizado de forma cíclica. O que eu quero dizer? No ciclo 1, você trabalha uma determinada temática. No ciclo 2, você aprofunda aquela temática. No ciclo 3, você aprofunda ainda mais as temáticas. Então, ele tem esse aspecto também cumulativo, conhecimento cumulativo. Você pode trabalhar as coisas de forma mais superficial e ir aprofundando conforme a criança for entendendo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu trouxe aqui para vocês a lição que vai falar sobre o mapa. Vou mostrar para vocês como é possível aprofundar um exercício que aparentemente é introdutório. Um desenho feito para mostrar um quarto, uma casa ou mesmo um vilarejo é chamado de planta baixa. Os desenhos que representam a terra e a água são chamados de mapas. Você pode aprender com mapas onde estão as regiões, as montanhas, os rios e as cidades que você já viu. Eles também mostram a distância entre os lugares. Aqui está um mapa mostrando montanhas e rios. As muitas linhas curtas voltadas uma para a outra representam montanhas. Para mostrar a parte muito alta das montanhas, as linhas são desenhadas próximas umas das outras, fazendo com que essa parte do mapa pareça escura. A linha sinuosa, como a própria água, representa um rio. A linha, como você vê, é cada vez mais grossa em direção à sua voz. A partir disso, vemos que o rio se torna cada vez mais largo à medida que corre em direção ao mar. Mas você não deve apenas decorar que a linha tortuosa no mapa é um rio, ou que as linhas que se encontram frente a frente são montanhas. Se fizer isso, aprenderá muito pouco de geografia. Quando você olhar para estas linhas, você deve pensar nas coisas reais que elas representam. Nas montanhas altas, com sua cobertura de florestas, e com longos e estreitos vales entre elas. No rio sinuoso, que corre suavemente, levando barcos sobre suas águas. E aqui eu fiz uma proposta de aprofundamento desse conteúdo. No ciclo 1, então, você pode observar um mapa com os seus diversos elementos e identificá-los. Fazer exatamente aquilo que o texto propõe. O que é essa linha sinuosa? É um rio. O que são essas manchas escuras? São montanhas. O que é essa mancha mais escura de formato circular? É um lago. O que é isso aqui no final do mapa? É o mar. Os elementos do mapa, eles são feitos dentro de uma linguagem específica. Então, se o rio fosse feito de uma outra forma, a gente não o reconheceria. A mesma coisa a estrada, a mesma coisa as montanhas. Então, no ciclo 1, você faria essa observação e essa identificação de elementos. No ciclo 2, você pode descrever os elementos do mapa e suas características. Então, você pode descrever como é esse rio
esse rio, ele é muito sinuoso, ele corre por terras baixas, ou ele é um rio que está correndo de terras altas? E isso tudo a gente sabe justamente como esse rio está desenhado no mapa, tá? Essas montanhas, elas são altas, elas são baixas. Talvez você pode criar um mapa com alguns elementos obrigatórios, como os já estudados no próprio livro. Então, aqui no livro, a gente já vai passar por montanhas, por rio. E aí, quando você chegar na lição do mapa no ciclo 3, você pode pedir para o seu filho, né, ou para o seu aluno, para criar um mapa ele mesmo, com esses elementos, seguindo essa própria linguagem. Então, olha que legal. A criança começou observando e identificando os elementos do mapa, passou uma descrição desses elementos, das suas características, e na última fase, ela vai então criar o seu próprio mapa com esses elementos. Dei o exemplo aqui para vocês de uma lição que tem um caráter introdutório passível de aprofundamento e que vão preparar o teu filho para coisas mais complicadas e mais abstratas no futuro, certo? Ele vai entender como um mapa funciona, ele vai entender a linguagem desse mapa no futuro. Quando ele pegar um mapa, então, mais velho, vai ser mais fácil para ele identificar aqueles elementos e até mesmo fazer outras correlações daquele mapa com algo que está estudando em história, tá? Entender melhor, assim, guerras, por exemplo, certo? Entender interesses econômicos, ou também entender como uma civilização, ela se desenvolveu naquele lugar. Então, todas essas lições, apesar do seu caráter introdutório, são passíveis de aprofundamento. Como eu já mostrei previamente para vocês, esse livro aqui, ele se desenvolve por lições. Então, basicamente, os temas, eles são abordados por lições. Mas ele tem um aspecto cumulativo. Você vai perceber que cada lição, ela é colocada de uma forma estratégica onde ela está, porque elas têm esse aspecto cumulativo. Ou seja, você estudou sobre colinas e depois sobre rios. As colinas e os rios vão aparecer na lição dos mapas, tá? Você estudou sobre colinas, rios e chuva. Então, você vai começar a falar um pouco de fauna e de flora mais pro final. E vocês podem perceber aqui pelo sumário que ele vai passar pelos principais conhecimentos geográficos, né? Aqui, ó, escala cartográfica, morfologia do terreno, ciclo hidrológico, construção de mapas temáticos, biogeografia, espaço geográfico e até mesmo um pouco de geologia. Então, só para dar um panorama para vocês de por onde, né, na geografia, esse livro vai passar. Ele passa por orientação e localização, escala geográfica, morfologia do terreno, ciclo hidrológico, mapas temáticos, biogeografia, geologia e espaço geográfico local da sociedade. Então, no final, ele até fala sobre tipos de trabalho, como as pessoas vivem. Então, ele realmente faz como eu vou dizer, esse apanhadão da geografia. Ele começa fundamentando as crianças na orientação e na localização e vai até o tipo de trabalho e como as pessoas vivem nas cidades, nas zonas rurais. E isso é muito importante, porque a geografia é o espaço do ser humano. Então, não existe geografia se o ser humano não estiver envolvido. Ele consegue construir bem essa ideia, né? A gente só estuda a natureza, né? Porque lá em Gênesis, Deus nos colocou com autoridade sobre ela, né? Então, a natureza, ela nos serve para a contemplação, nos serve para ver o Criador, e ela também nos serve para a vida. E a geografia, ela trata disso tudo. Ela trata desde os aspectos mais básicos de orientação e localização, passando pelos fenômenos que se manifestam na paisagem, nas regiões, até a própria aparição do ser humano, tá? É como literalmente ali a criação de todas as coisas, né? Você começa do nada até que aparece o ser humano dominando e sujeitando toda a natureza, né? É uma boa parábola aí a gente entender a geografia também como a própria criação de Deus ali nos dias, né? O homem só vai aparecer no final. Eu tenho um desejo que eu vou tentar transformar em realidade, que é justamente aprofundar esse material por ciclos, né? Eu quero produzir esse material de apoio à Geografia Básica para o Ensino Fundamental do C.C. Long, facilitando um pouco mais aí a vida de vocês, tá? Não sei quando eu vou conseguir fazer isso, mas eu quero muito fazê-lo, porque eu acho que vai ser muito útil. Eu acho que esse material funciona muito bem para um currículo dentro dessa faixa etária de 7 a 9 anos, certo? Antes de você começar a aprofundar mais esse conhecimento geográfico. Mas eu sei que isso não é tão simples, eu sei que isso não é tão fácil para todos, né? Por isso que muitos recorrem ao material didático clássico, contemporâneo. Mas eu tô aqui para ajudar vocês na aplicação do ensino geográfico, e o meu desejo é poder produzir esse material de apoio à Geografia Básica para o Ensino Fundamental, para que ele seja bem utilizado, porque, como eu falei, é um material que necessita de intencionalidade e que pode ser usado em ciclos, pode ser aprofundado. Ele, apesar de ter um caráter introdutório, ele nos dá margem para aprofundar, e ele nos serve muito para o ensino de geografia, justamente porque a geografia, ela tem esse aspecto de ciência viva. As crianças precisam se misturar a geografia, elas precisam experimentar a geografia. E a forma como a geografia é ensinada na educação moderna não permite espaço para essa relação aproximada das crianças com o conhecimento geográfico. Eu espero que vocês tenham gostado, então, aí da minha resenha sobre a Geografia Básica do C.C. Long. Para quem quiser, pode me seguir lá no Instagram, @carol.aprof. Eu dou dicas lá de geografia, de história, certo? Então, até mais!